Graça e paz, queridos. Eu, Cleonilda Rosângela Peruso, tenho o privilégio de estar aqui mais uma vez para estar gravando mais uma palavra bíblica do manual de todos nós seres humanos. Peço para quem não é inscrito, inscreva-se, compartilhe e dê o seu joinha, pois esse canal precisa ter mais inscrito para não sair do ar. E o conteúdo que eu leio é sempre para levar alegria, paz e tranquilidade a todos nós. É uma conversa com o Deus Todo-Poderoso, o único Criador do céu e da terra. Que todos venham se nutrir com essa palavra, saciar a sua sede e que Deus venha revelar tudo o que nós precisamos entender. Hoje ainda vou continuar lendo Isaías 53. Às vezes as pessoas dizem que é repetitivo, mas vou repetir, porque a palavra bíblica do manual, ela se renova todos os dias. Se eu ler hoje, mas amanhã e depois de amanhã, ela vai trazer o renovo. E fala hoje Isaías 53, os sofrimentos do Messias. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Por que foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca? Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentando nos trabalhos, como um de quem o homem escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado de terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou ao Senhor moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação dos nossos pecados. Verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado como os transgressores, mas levou sobre si o pecado de muitos
intercedeu pelos transgressores. Essa palavra nos diz, ela ainda no Velho Testamento de Isaías, antes do Novo, que Jesus viria. Isaías profetizou no Velho Testamento, no Manual da Vida, que Jesus viria, que é Deus conosco, o Messias, Emanuel. Aqui conta a história que ele viria sim e morreria pelos nossos pecados. Então, que nós possamos refletir nesse sábado, amanhã será Páscoa, nós olhar para dentro de nós, o que nós estamos fazendo para ser merecedor de uma morte tão cruel, de uma morte com muitas dores de Jesus Cristo que morreu por nós. Ele foi o único que sofreu por nós, sem nenhum pecado. Ele era totalmente limpo, mas ele era o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós possamos refletir sobre isso. Se você ainda não se converteu, entregou a sua vida a Jesus Cristo, faça isso. Faça, porque Ele te ama, assim como Ele deixa as 99 só para te encontrar, assim Ele me fez. Ele deixou as 99 ovelhas que já eram convertidas para me encontrar, e Ele me encontrou. Não fui eu que escolhi a servir a Jesus, Ele me escolheu, e eu agradeço a todos os dias por tantas bênçãos na minha vida. Tenho tribulações? Tenho, porque em Mateus ele diz: no mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós vencemos, você vencerá. Peço, inscreva-se para esse canal não sair do ar. Graça e paz. Até amanhã, queridinhos.